Olha, pela primeira vez temos aí generais confirmando que teve realmente uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Eu já sabia, você já sabia, todo mundo já sabia, nós vimos o que aconteceu dia 8, mas até então você não tinha ninguém do alto comando das Forças Armadas dizendo o seguinte, olha, teve tentativa de golpe de Estado. Não, estavam todos ou calados ou negando que teve alguma coisa. Eis que essa semana de carnaval, ficamos sabendo aí sobre algumas das falas do tenente-coronel Cid com o então chefe do exército, que era o general Freire Gomes. E aí a gente ficou sabendo, principalmente na sexta e sábado, que o tenente-coronel Cid, ele enviava para o Freire Gomes tudo. Então, entre os dias 8 de novembro e 9 de dezembro, o tenente-coronel Cid, ele falava para o Freire Gomes sobre todos os preparativos do golpe de Estado que estava em curso. Pois bem, aí você fala, caramba, Thiago, é gravíssimo. Esse general, esse comandante do exército, ele tem que ser preso. Ele estava ali no meio da tentativa de golpe de Estado? Pois bem, a delação do tenente-coronel Cid diz que o Freire Gomes foi contra o golpe e que o chefe da aeronáutica também foi contra o golpe, que é o Batista. Temos aí mensagens do Braga Neto, em que o Braga Neto criou memes com o chefe da aeronáutica, dizendo que ele era um traidor, que ele era comunista, tudo mais, e dizendo que jogaria o Freire Gomes aos leões, porque ele era omisso e ele era um cagão, diz o Braga Neto. Então, as mensagens do Braga Neto, dos celulares do Braga Neto, dão a entender o seguinte, que o Freire Gomes realmente foi contra o golpe na hora H. Ele falou que não, e o da aeronáutica também, ou seja, que o relato do Cid é verdadeiro. Os dois chefes aí do exército e da aeronáutica foram contra. Também dá a entender que eles decidiram ser contra no dia 9 de dezembro, que é a última mensagem aí que o Cid troca com o Freire Gomes, pelo menos as que foram tornadas públicas. No dia 10 de dezembro, Bolsonaro quebrou um silêncio de 40 dias e foi ao jardim do Palácio do Alvorada falar lá sobre as Forças Armadas e falar que ele errou em algumas indicações. Ali eu mostrei esse vídeo aqui faz alguns dias e falei, olha, o Bolsonaro estava falando sobre o Freire Gomes. Contexto aí que a imprensa não está falando, não sei porquê, talvez tenham se esquecido aí os comentaristas, mas é o seguinte, em 2020, o Bolsonaro peitou o STF e o Bolsonaro também peitou os chefes das Forças Armadas. O chefe do Exército era o general Pujol. O general Pujol não era bolsonarista, é um que quando foi cumprimentar o Bolsonaro, ele deu o cotovelo, para cumprimentar assim, aquele cumprimento lá da Covid. E o Bolsonaro deu a mão, ele deu o cotovelo. O Bolsonaro cumprimentou ele com o cotovelo. O Bolsonaro então passou a criar problemas com as Forças Armadas. Para quê? Para que acontecesse o que sempre as pessoas que às vezes estão do lado da democracia acabam fazendo, que é um erro crasso de alguém ali que está lutando contra um tirano, que é o seguinte, falar, não, eu vou me retirar. E o que aconteceu? Os 3 chefes das Forças Armadas se demitiram no meio do governo Bolsonaro por causa de ali problemas que tinham eles com o Bolsonaro, e que o Bolsonaro criou de propósito. Por quê? Porque se você tem 3 pessoas que são honradas, que são contra qualquer tipo de autoritarismo, e estão lá como chefe do exército, da marinha, da aeronáutica, e você é um autoritário, o que você quer? Você quer que eles saiam. Se eles continuarem lá e você vê que não tem clima para mandar embora, você fica com um problema. Então o Bolsonaro se livrou do problema, os 3 se demitiram e o Bolsonaro pôde escolher quem ele quisesse. O Bolsonaro não respeitou uma coisa que era praxe entre os militares, que é escolher o chefe da força como o general mais antigo. Mais antigo não é a pessoa mais velha, e sim quem se formou na turma mais antiga do exército. Alguns se formaram mais novos, outros um pouquinho mais velhos, mas o que importa é assim, a turma que você se formou é qual? A turma mais antiga. Então, geralmente era o chefe. Bolsonaro não, ele escolheu a dedo, ele escolheu o general Freire Gomes. Eis que agora sai matéria no UOL, o Thales Farias é um dos repórteres do UOL, que ele adora falar sobre o que rola no meio militar. Eu não gosto muito de ler o que rola no meio militar, porque para mim a opinião dos militares não vale nada, nada mesmo. Assim, se imprimir a opinião dos militares serve para limpar cocô de cachorro. Se não, nem para isso serve a opinião dos militares. Pois bem, mas por ter muitas fontes no meio, diz o Thales Farias, olha, o Freire Gomes avisou a seus amigos o seguinte, que realmente teve ali uma articulação para o golpe e que ele aparece aí nas mensagens e tudo mais, porque ele estava pegando informações com o tenente-coronel Cid e ele estava articulando junto aos outros generais para que eles fossem contra o golpe. Então ele fez uma articulação no generalato das Forças Armadas e que
Ele não avisou o STF porque ele acreditava que naquele momento, o único órgão que ele poderia avisar era o STF. A Polícia Federal estava subordinada ao Bolsonaro, o Anderson Torres era o ministro e estava no golpe. O Ministério Público era o Augusto Aras, que estava participando do golpe de Estado. Hoje nós sabemos, o Freire Gomes devia saber já na época. E ele sabia que se ele avisasse ali ao Alexandre de Moraes, ia aumentar muito as tensões. E ele acreditava que ele não estava ali com a articulação pronta para barrar o golpe. Se aumentasse a tensão ali no meio de novembro e dezembro, sendo ali denunciado para o Brasil inteiro que tinha uma tentativa de golpe, as reuniões, tudo que estava acontecendo, o STF tomasse uma decisão ali, uma atitude mais firme contra o Bolsonaro, pode ser que generais que ainda não estavam convencidos fossem obrigados a tomar um lado. Quem tinha caneta Bic mágica na mão era o Bolsonaro, e aí ficava naquela. O próprio Freire Gomes, como as mensagens mostram, ele ficou ali até o fim, ou pelo menos até o dia 9 de dezembro, ele ficou ali ao lado do Tenente Coronel Cid, e as mensagens mostram que ele estava sendo avisado. Uma das mensagens que o Cid fala para o Freire Gomes, é uma que eu já li aqui várias vezes, a imprensa já leu várias vezes aqui nos últimos dias, que é do dia 9 de dezembro, que o Cid diz para o Freire Gomes, olha, hoje, o que o Bolsonaro fez de manhã? Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido, né? Então, ele diz, até o Freire Gomes estava ali escolhendo coisas do decreto. O Freire Gomes vai dizer à Polícia Federal que ele articulou e que ele não avisou o STF porque ele sabia que seria mais efetivo articular com os generais e evitar o golpe do que denunciar o STF e pode ser que o golpe fosse consumado. E que ele, ali como chefe do exército, ele estava colhendo as informações, por isso que tinham essas conversas. Ele vai usar na sua defesa conversas do Braga Neto, que aí sim a gente sabe, esse estava com o golpe do começo ao fim, e digo mais, o Braga Neto, desde antes do Bolsonaro ser presidente, ele e o Heleno já pensavam em golpe de Estado, tá? Heleno e Vilas Boas, tá? Aqui você tem mensagem do Braga Neto com o Ailton, que foi preso. O Ailton era aquele que se dizia o 01 do Bolsonaro. E aí ele tá com o Braga Neto é quem tá em branco aqui na conversa. Deixa eu ver se eu consigo... vou ampliar aqui, não dá para ampliar, peraí. O Braga Neto diz, meu amigo, infelizmente tudo que está acontecendo, a culpa pelo que está acontecendo é do general Freire Gomes, diz o Braga Neto ao Ailton, que estava no golpe também. Aí ele fala, omissão e indecisão não cabem a um combatente. Aí ele, isso, vamos continuar na pressão, então eles estavam na pressão aí com os generais, e tudo mais. Ele fala, isso, oferece a cabeça dele aos leões. Oferece a cabeça dele, cagão, em frente à residência do general Freire Gomes agora. Eles mandaram o pessoal em frente à residência do general. Eu lembro disso. Foi dia 15 de dezembro de 2022. O Braga Neto também falou sobre o comandante da aeronáutica. Esse aqui é o comandante da aeronáutica. Ele falava, olha, elogia o Garnier, que foi a favor do golpe, e fode o BJ, que é o Batista Júnior, que é esse aqui, comandante da aeronáutica, que eles estavam dizendo aí, que Batista comunista... Brigadeiro Eduardo Batista Júnior aqui, não coloque estrela na sua patente, porque estrela é PT. Então você vê que o Braga Neto estava ali realmente contra o Freire Gomes e contra o comandante da aeronáutica, o que mostra que o relato do Cid, essa parte aí do relato, é verdadeira. Só que o Cid não relatou na delação premiada dele várias das mensagens que ele tem com o Freire Gomes e com outros, enquanto ele estava ali organizando o golpe de Estado. E isso é que está deixando a delação do Tenente Coronel Cid bem frágil. Não frágil de provas ou de relatos, não. E sim frágil do ponto de vista de que, olha, parece que ele não falou tudo. Parece que o Tenente Coronel Cid omitiu muitos dos seus próprios crimes. Pior, omitiu crimes de outras pessoas. E aí a investigação está descobrindo muito além do que o Cid falou. Então a situação do Cid vai ficar difícil. Então o Freire Gomes já avisou. Ele vai dizer na Polícia Federal que teve tentativa de golpe sim, ou seja, o Bolsonaro é o chefão, e que ele articulou junto a generais. Ele vai jogar tudo no ventilador, só que não é só o Freire Gomes. O general Heleno já avisou. Ele também vai, no caso da BIM e no caso do golpe de Estado, tudo o que for perguntado, ele dirá que não é ele. No caso da BIM, ele vai jogar tudo nas costas do Bolsonaro e sobre tentativa de golpe de Estado, ele vai falar que ele não seria beneficiado com isso. Então, a situação aí do Bolsonaro vai ficando cada vez pior. Você já tem 2 generais que avisaram que vão delatar, só que tem uma coisa. O Tenente Coronel Cid já fez delação. E o General Cid? O General Cid também vai ferrar com o Bolsonaro. O General Cid vai ferrar com o Bolsonaro em depoimentos, tanto no caso das joias, como aí no caso do dia 8 de janeiro.
Então você já tem 3 aí generais que vão ferrar com o Bolsonaro de verde, amarelo, azul aqui e branco. Todas as cores aí da bandeira, o Bolsonaro vai ficar bem ferrado. Então agora a chance aí dele se safar dessa é muito, mas muito pequena. Mostrei aqui ontem, aos risos, um e-mail que me enviou o Clube Militar, dizendo que, olha, nós não estamos aí organizando nada contra o STF, hein? Nada aí, a gente não está organizando nada, porque até o Clube Militar pulou do barco 100%. Ou seja, para se salvar, esse pessoal vai entregar todo mundo. Eu falei aqui, ó, fui o primeiro a cantar essa bola. Eu falei, para se salvar, os nobres generais que têm o ego de um militar é a coisa mais delicada do universo, tem um ego delicadíssimo. Para salvar a si mesmos e a imagem das Forças Armadas, eles delatam até a mãe. Se a mãe não for militar também, né? Porque se for militar aí é ruim para as Forças Armadas. Mas delatam qualquer um. É isso, é assim que são os militares. Então, Freire Gomes, ao que tudo indica, ele estava colhendo ali informações, não sei se ele estava a favor, em determinado momento ele mudou. Tudo indica que foi dia 10 de dezembro ali que teve uma virada. E que entre dia 10 e 15 foi que a coisa realmente desandou a maionese completamente. Até então, o general Freire Gomes estava com o tenente-coronel Cid e com outros aí falando sobre minuta golpista, estava ali enxugando, e enquanto isso, no quartel-general do golpe, eu falei disso em dezembro de 2022. Saiu uma matéria do Metrópolis que mostrou que a casa que era o comitê de campanha do Bolsonaro, comitê de campanha oficial dele, aí na lei, comitê da campanha do candidato Jair Bolsonaro, era uma mansão em Brasília. Essa mansão passou a se tornar o quartel-general do golpe. Peço a sua inscrição no canal